Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira, rapaz. Quinta-feira com muitas informações importantes e você pertinho de todas elas. Vamos falar bastante sobre o que dirigente do Operário, adversário do Vasco na Copa do Brasil, falou. Eu achei menosprezo, hein? Mas ele pregou todo o respeito, enfim. Comparou ali o Vasco com alguns clubes e a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre a Copa Sul-Americana que exige do Vasco agora, em alerta ligado, em atenção total. O Vasco agora vai ser exigido na Copa Sul-Americana por conta de resultado que aconteceu ontem, exatamente isso. Lembrando que o primeiro colocado se garante, né, para a classificação já para a próxima fase. Lembrando também que a gente vai falar sobre São Januário. Por que São Januário? Nos próximos 10 jogos o Vasco joga apenas 2 em São Januário. Que sequência difícil, né? Nos próximos 10 o Vasco joga 2. E a gente vai trazer para vocês com detalhes essas partidas e muito mais. Hoje tem muita informação e você não perde nada. Então deixa o joinha para dar aquela ajuda. Se você não é inscrito, clica aqui no botãozinho inscrito, inscreva-se e não perca, porque você vai ficar bem atualizado. Os ingressos para os jogos contra o Sport já estão acabando, então você que não comprou o seu, corre lá, sóciogigante.com, seja sócio também para ajudar o Vasco nessa caminhada difícil e árdua pela frente. Sem mais delongas, como temos muitos assuntos para falar aqui, eu vou soltar a vinheta. Enquanto passa a vinheta, você deixa o joinha e se inscreve no canal. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo o link da Bezutti Esportes, onde você compra a sua camisa do Vasco. bezuttiesportes.com.br, o link do primeiro comentário fixado. É simples, corre ali, clique no link e faça a aquisição da sua camisa do Vasco, beleza? É facinho. E tem promoção para você que está assistindo esse vídeo. Compre 2 e leve 3. É só comprar, fechou? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Alerta ligado, meus amigos, a situação não ficou fácil após resultado ontem do Lanús em cima do Melgar, hein? Situação no grupo do Vasco piorou para o Cruz Maltino e exige agora um caminhar mais preciso em vitórias. A gente vai falar bastante sobre isso, porque agora tem que fazer simplesmente o dever de casa. E falando em dever de casa, algo que eu vou alertar aqui para vocês nesse vídeo, tá? Olha só, preste atenção. O Vasco nos próximos 10 jogos, jogará apenas 2 jogos em São Januário. É isso mesmo. Os próximos 10, apenas 2 serão realizados no Caldeirão. O Vasco pega o Sport nesse final de semana em São Januário, depois vai fora jogar contra o Ceará, depois em casa enfrenta o Flamengo no dia 19 no Maracanã, depois encara o Lanús em São Januário, tá? Seria aí o segundo jogo. Depois do Lanús joga fora contra o Cruzeiro, depois joga fora contra o Operário em Ponta Grossa pela Copa do Brasil, depois pega em casa o Palmeiras em Brasília e depois o Puerto Cabello fora, o Vitória da Bahia fora e o Lanús pela Copa Sul-Americana fora. Então esses 10 jogos o Vasco jogará apenas 2 em São Januário, no estádio em que os jogadores estão mais adaptados, no estádio em que o Vasco performa junto com a sua torcida de uma forma mais, vamos dizer assim, com um enredo um pouco mais próximo, né? E claro, a gente observa que esses próximos 10 jogos podem ser decisivos para o futuro do Vasco, não só na Sul-Americana, mas também na Copa do Brasil, porque enfrenta o Operário, e também no Campeonato Brasileiro, porque também tem uma sequência importante de jogos, onde pode ali dividir ali quem vai brigar pelo quê, enfim, são os 10 jogos muito importantes e o Vasco jogará apenas 2 em São Januário, né? É brincadeira, hein, rapaziada? Situação complicada para mim, na minha opinião, um fator complicador para o Vasco nesse andamento de competições, tá? Apenas 2 jogos no estádio em que os jogadores estão mais adaptados, que o elenco está mais adaptado, é algo que vai ser aí, um tiro curto de muita dificuldade, graças também ao acordo que o Vasco fez com o Flamengo para jogar no Maracanã e também a terceirização do jogo contra o Palmeiras. Seriam aí mais 2 jogos em São Januário, mas não foi possível e aí agora o Vasco joga apenas 2 no Caldeirão. Qual é a sua opinião? Corre lá nos comentários, porque eu quero saber o que você acha sobre isso. E falando sobre jogos, o Vasco pode ter um amistoso contra clube alemão no Maracanã no meio do ano. A ideia é que o Vasco tenha recebido um convite da Bundesliga, né, a Liga Alemã, para jogar contra o Bayer Leverkusen em
solo brasileiro. A ideia é internacionalizar a marca alemã para fora da Alemanha e o Brasil é um dos alvos. Então, diante da competição lá do Mundial de Clubes, onde teremos um período hábil, parados, né, um período de treinamento, o Vasco pode acertar esse amistoso com um clube alemão. A informação vem do Bruno Murito. Então a gente vai estar observando isso, né? As conversas estão acontecendo entre Vasco, Bundesliga e também o governo do estado para fazer essa internacionalização da marca alemã no Brasil. E a gente vai estar acompanhando aí toda essa movimentação para trazer para vocês certinho. Bom, falando em sequência de jogos e jogos também pela frente, o Vasco encara o Operário de Ponta Grossa em Ponta Grossa pela Copa do Brasil. E dirigente do Operário mandou a real, falou que o Vasco é mais acessível. Não adianta falar que pregou respeito, não adianta falar que é isso, que é aquilo. Falou pro que o Vasco, sim, é o clube mais acessível. Falou que não queria pegar Flamengo e Corinthians e que, sim, pegou o Vasco e pensa numa vitória, pensa em avançar de fase. Eu vou trazer aqui a sonora do dirigente do Operário que ele fala sobre essa partida. Gostaria muito de pegar nesse momento Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Eu acho que com o Vasco, respeitando o Vasco, é claro, com todo o respeito, acho que a gente tem algumas condições de poder passar para outra fase. Então isso será muito importante para o Operário em termos de renda e em termos de dinheiro da CBF. Então vamos torcer para que isso aconteça, vamos ver se a gente faz um bom jogo, um bom futebol, para trazer 2 resultados positivos e poder passar para outra fase inédita para o nosso Operário. Vamos falar em camisa, Vasco e Operário em camisa, é claro que o Vasco é muito mais forte que nós, é muito mais poderoso, né? Mas eu acho que o Operário tem condição de fazer um bom jogo, né? Bom futebol, tem time para isso. Então eu espero que isso aconteça, que nós possamos fazer uma boa apresentação e se a gente puder passar mais uma fase inédita para nós estar aí na quarta fase da Copa do Brasil, seria ótimo, né? Mas é aquilo que eu falei, futebol é dentro de campo e camisa por camisa o Vasco é totalmente favorito. Eu acho que o ingresso vai dobrar de preço em relação à Série B. Acho não, tenho certeza disso. Porque nós não queremos vender ingresso, nós queremos que as pessoas se associem, nos ajudem. Eles querem ver um Operário numa Série A do Brasileiro, então nos ajudem, nos apoiem. Dá uma volta de confiança a essa diretoria aí, a gente vem fazendo um bom trabalho, então espero que isso aconteça para que nós não precisamos pôr ingresso a 400, 500 reais, mas sim pôr sócio torcedor, pôr os nossos princesinhos lá dentro torcendo pelo nosso Operário. Então a hora, se você gosta da cidade, gosta do time, quer ver um bom futebol, se associe, nos ajude, porque se a gente passar pelo Vasco, com toda certeza teremos um time mais forte ainda para vir o Germano Krieg. Então veja as alegrias que o Operário pode dar à nossa torcida, ao nosso torcedor. Vamos lá, vamos nos ajudar, vamos empurrar esse Operário para que a gente consiga passar de fase e para que a gente consiga fazer um bom campeonato brasileiro. Ele pregou o respeito, falou de uma forma natural, mas claro, no efeito comparativo, coloca o Vasco como adversário mais fácil, mais acessível e está confiante aí numa possível classificação pela Copa Milionária do Brasil. Vale lembrar que a Copa do Brasil, sim, é uma competição que traz para você um capital interessante. É o que o Operário quer, né? Deixou muito claro que o Operário busca aí não só sócios torcedores, mas também essa classificação para rentabilidade do clube. E claro, o Vasco é ou não, na sua opinião, você que está aí do outro lado, favorito. Ele fala que o Vasco é favorito, mas diz que é acessível essa vaga, né? Que se jogar, busca classificação, diferente do início, né, da sua fala, que Corinthians e Flamengo seria mais difícil, né? Que ponto chegamos ali no efeito comparativo, apesar de não ser uma falta de realidade, tem que pregar mais respeito. Apesar de ter pregado respeito, tem que pregar mais respeito com a marca Vasco. O Vasco tem que passar do Operário de forma muito, mas muito intensa, com um placar um pouco mais elevado, para voltarmos aí e mostrarmos para esses dirigentes que o Vasco é o Vasco, tá? Pelo amor de Deus, hein? Bom, falando em competições, né? O Lanús ontem venceu o Melgar por 3-0 e disparou, entre aspas, né? Na liderança do grupo do Vasco com Puerto Cabello e o Melgar na última colocação. A vitória por 3-0 faz com que o Lanús tenha saldo de gols a mais do que o Vasco e fique na liderança. O número de pontos são iguais, são 4 pontos para o Lanús, 4 para o Vasco, contra 1 do Puerto Cabello e 1 também lá do Melgar. E assim o Vasco precisa aí avançar, né? O saldo de gols é muito importante. A equipe do Carille ganha muitos jogos com placar mínimo. Essa questão do placar mínimo atrapalha em Copas, porque o saldo de gol é muito importante. Então,
Parece que o Vasco vai ter que fazer o deverzinho de casa na próxima rodada contra o Lanús em São Januário, jogo importante da Copa Sul-Americana, e lembrando que vai pegar o Lanús fora de casa também, então tem que ter cuidado e tem que jogar com cuidado com essa equipe argentina, né? É uma equipe difícil, o jogo ontem foi até equilibrado entre Lanús e Melgar, mas a equipe do Lanús se sobressaiu contra a equipe peruana lá de Arequipa. Bom, queria saber aí a sua opinião, vai lá nos comentários, lembrando que daqui a pouco tem mais informações, a gente volta daqui a pouquinho, você que não deixou o joinha, eu peço humildemente, aquela moral, você que é vascaíno, só para quem é vascaíno de coração, deixa o joinha ali para dar aquela moral, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas, lembrando você que quer comprar a sua camisa do Vasco, besultesportes.com.br. O link eu vou deixar lá no Instagram, nos stories, @Lineker_Vasco. Corre lá e não perca essa oportunidade. Forte abraço.